A TV SEAC apresenta Pinga Fogo com Richard Simonetti. Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui neste momento tão especial, onde a partir de agora nós vamos ouvir falar de Amor de Provação, o 60º livro de Richard Simonetti. Lembrando a todos que estão aqui, aqueles que vão também poder participar ativamente desta tarde, gostaríamos de dizer que vocês poderão participar através de perguntas, sejam elas escritas ou então vocês poderão se pronunciar. Nós temos um microfone à disposição daqueles que gostariam aqui de estar conversando também nesta tarde com Richard Simonetti. Richard Simonetti celebra o seu 60º livro com um romance sobre amores proibidos. Partindo de um triângulo romântico, Amor de Provação é uma envolvente história que leva o leitor a refletir sobre as origens e desafios do chamado amor proibido e outras nuances, como o amor platônico, o amor não correspondido, o amor frustrado, o amor que trai, os tormentos do amor. Richard Simonetti reporta-se aos postulados da doutrina espírita para esclarecer o porquê de situações dessa natureza que penalizam os apaixonados e como lidar com elas sem perder a serenidade e a capacidade de ser feliz. Nós vamos, a partir de agora, passar o momento e a palavra a Richard Simonetti, que lança Amor de Provação, mais um lançamento da editora SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Com vocês, Richard Simonetti. Bem, boa tarde, meus amigos. Uma satisfação estarmos aqui participando deste programa, que é uma coisa quase inédita em se tratando de lançamento de livros espíritas. Eu estava, antes dessa reunião, dando uma folheada nos livros aí embaixo, e é impressionante a quantidade de livros. Nós temos um mar de livros numa livraria como a Saraiva. São milhares e milhares de títulos, tenho a impressão que chegam a centenas de milhares de títulos. Mas o livro espírita, percebe-se que ele fica meio invisível. A gente procura e não encontramos muitos títulos espíritas, embora tenhamos alguns espiritualistas. Por isso eu acho muito importante que nós estejamos realizando um trabalho no sentido de levar o livro espírita para as livrarias laicas. É muito importante que nós tenhamos o ensejo de divulgar a doutrina fora do meio espírita, que é, a meu ver, o grande desafio que nós enfrentamos. O espiritismo é, sem dúvida alguma, quem o conhece sabe perfeitamente disso, ele é a maior mensagem que nós temos na atualidade, em se tratando de esclarecimento da criatura humana quanto aos objetivos da jornada terrestre. Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Nenhuma doutrina, nenhuma filosofia nos oferece uma visão tão esclarecedora, tão vibrante, tão consoladora, tão estimulante quanto o livro espírita, o conhecimento doutrinário, com essa visão objetiva, larga, de horizontes quase infinitos em relação aos objetivos da nossa existência. Nós podemos notar que as filosofias, de um modo geral, e as próprias religiões ortodoxas têm uma visão muito limitada e fantasiosa do mundo espiritual, das origens da vida, de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. Estamos mais ou menos sujeitos às especulações de filósofos e teólogos, que imaginam, os filósofos que acreditam na imortalidade da alma e os teólogos, imaginam como é a vida espiritual. De repente, o que vai acontecer conosco quando reencarnarmos, de onde viemos, mas fica tudo muito fantasioso, muito distanciado da realidade. Porque fantasia é algo que fica muito aberto para a pessoa usar a imaginação e, de repente, nós temos ideias muito equivocadas a respeito do assunto. Qualquer estudioso da doutrina espírita e que tenha um conhecimento elementar das religiões ortodoxas sabe que é exatamente isso que eu estou falando.
Daí a grande vantagem que eu vejo no Espiritismo, porque ele não é especulativo. O Espiritismo, ele é baseado em informações que Kardec colhia da espiritualidade. Então, essas informações, inclusive, ele sempre muito sério, muito seguro daquilo que fazia e muito cuidadoso, ele submetia essas informações ao que ele chamava de controle universal das manifestações. Quer dizer, Kardec não se submetia à fantasia eventual de médiums. Não, ele passava tudo pelo critério da razão, fazia o controle universal das manifestações e, de repente, ele tinha a possibilidade de mostrar para nós o que é realmente a vida espiritual. E, a partir do conhecimento da vida espiritual, saber das coisas da vida física, que é que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Entendemos que isso é muito importante, principalmente nesta época de transição que a humanidade vive, em que nós notamos uma verdadeira convulsão envolvendo não apenas a sociedade como um todo, mas os indivíduos em particular. Muito importante que nós tenhamos uma orientação, que tenhamos uma diretriz, um norteamento, para que não nos deixemos dominar pelo imediatismo terrestre, pelos desvios que caracterizam, infelizmente, o comportamento do homem nesta fase de grandes e decisivas transições. Então, voltando àquilo que eu dizia de início, eu acho muito importante que realizemos um trabalho de procurar os meios de divulgação, procurar a mídia, e em se tratando do livro espírita, procurarmos as livrarias laicas, fazemos movimento, pedimos, procuramos junto às livrarias, tentar comprar livros espíritas, porque se de repente nós temos 5, 10, 15 pessoas que vão a uma livraria laica e pedem determinado título que ela nem conhece, mas nós podemos dizer a sua origem, de onde veio, de repente a própria livraria vai se interessar. E se nós espíritas nos habituarmos a procurar livros espíritas nas livrarias laicas, nós teremos a oportunidade, a chance de fazer com que elas se compenetrem de que é preciso privilegiar, favorecer o livro espírita e que ele deixa de ser uma presença quase invisível e se torne visível. Possamos encontrar o livro espírita nas livrarias laicas, oferecendo àqueles que não são espíritas a oportunidade de ter um contato com a literatura espírita, que infelizmente, na atualidade, ela só é divulgada e só é vendida no centro espírita. E mesmo assim, centros espíritas que se dão ao trabalho de ter uma livraria ou uma biblioteca, porque nós temos muitos centros que nem livraria nem biblioteca possuem. Então, eu quero, em princípio, assim, agradecer a presença de todos que estão prestigiando este acontecimento, que, como eu falei, é meio raro em se tratando do lançamento de livros espíritas. Nós entramos numa livraria laica. E espero que isto, que já foi imitado por alguns outros confrades, escritores, em outros momentos, que isso possa se tornar uma rotina e que nós estejamos trabalhando sempre para empurrar o livro espírita para dentro das livrarias laicas e podemos realmente fazer com que o livro espírita tenha essa divulgação que ele merece, da qual ele necessita para que o espiritismo possa se divulgar. É um dos grandes recursos, nós sabemos, de divulgação da doutrina espírita, é a literatura espírita, particularmente o livro espírita. Bem, o livro que está sendo lançado hoje é o meu 60º livro, é um romance e, na verdade, ele é baseado numa mensagem, ou mais exatamente, num capítulo do livro O Céu e o Inferno, onde Kardec reporta-se a manifestação de um casal que passou por uma situação semelhante àquela que é retratada no livro, um casal que teve um envolvimento amoroso, os dois se amavam profundamente, isso no século XIX, século de romantismo, e o casal se amando profundamente, com uma afinidade muito grande, mas os dois casados, com uma família constituída, e de repente o rapaz era amigo, inclusive, do esposo da sua amada, então criou uma situação realmente constrangedora, que nós vemos acontecer com frequência aqui na Terra. Muita frequência nós temos essas situações de espíritos que se encontram, se identificam, mas de repente eles já têm compromissos anteriores.
Então fica aquela situação difícil, como vai fazer? Vai abandonar o compromisso anterior para assumir o novo compromisso? André Luiz tem uma expressão muito interessante. Ele fala que jamais alguém será feliz em cima da infelicidade alheia. Você não pode, para construir a sua felicidade, gerar a infelicidade para outrem. Isso vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. E a pessoa nunca estará realmente realizada dentro de uma situação dessa natureza, se essa situação originou-se de alguma coisa de sofrimento que foi imposto a outras pessoas. Bem, eu trouxe essa história para os tempos atuais. É lógico que tivemos que mudar muita coisa, porque, como eu falei, o século XIX era o século do romantismo, né? De amores impossíveis, de suicídios por causa de amor e uma série de coisas que aconteciam que hoje não teriam muito cabimento. Quem ler essa história vai ver que não daria para transportá-la para a nossa época. Então eu escrevi uma história quase nova, mas baseada nessa manifestação que está no livro O Céu e o Inferno. E é lógico que, em se tratando de livro espírita, e eu faço questão como escritor espírita de fazer isso, mesmo quando escrevo romances. Eu tenho 7 romances, esse é o 7º romance. Eu tenho feito absoluta questão de fazer um livro doutrinário, porque nós temos dentro da literatura espírita, particularmente a literatura mediúnica, muitas obras que são vendidas como livros espíritas e, de repente, você vê que tem pouco de espiritismo ali, apenas algumas pinceladas sobre reencarnação, comunicação dos espíritos, lei de causa e efeito, mas nenhum aprofundamento em torno de temas relacionados com esses assuntos. Então, eu tenho feito sempre questão, quem leu já esses romances sabe disso, que são livros essencialmente doutrinários. Há uma história, mas por trás da história existe doutrina. Então, a pessoa que gosta de romance vai naturalmente gostar de ler uma história, de ter uma história à sua disposição, mas também vai acabar aprendendo o espiritismo, ainda que ela não seja espírita, e de repente a conceituação espírita estará sendo transmitida. Em linhas gerais, minha gente, é esse o objetivo dos romances que eu tenho escrito. E a história principal, na qual foi baseado o livro, aquilo que eu falei, está no livro Obras Póstumas. Combinamos com o pessoal que está organizando, falei Obras Póstumas, perdão, O Céu e o Inferno. Combinamos com o pessoal que fez a organização lá em Bauru, deste encontro, que estaríamos também abrindo as perguntas, né, durante uns 30 minutos, para quem tiver interesse em torno do livro, né, particularmente em torno das questões que foram abordadas pelo livro. Então, nós vamos fazer um pinga-fogo rápido. O Reginaldo vai ler algumas perguntas que vocês queiram formulá-las por escrito, ou, se alguém preferir, pode fazer a pergunta oralmente, né, Reginaldo? Então, seria por aí. Então, abrimos aí as perguntas do pessoal aqui presente, e o Reginaldo já tem algumas questões, enquanto vocês dão tratos da bola aí para perguntar. Então, vamos lá, abrindo a sessão de perguntas do lançamento do livro do Richard. Richard, com Amor de Provação, você está lançando aí a sua 60ª obra. Quando começou a escrever, tinha ideia de que acabaria por firmar-se como escritor? Não, eu acho que ninguém tem ideia de que vai escrever 60 livros, né? Para mim, eu confesso que é uma surpresa quando eu imagino que já escrevi 60 livros. Eu comecei cedo a escrever, né, menino ainda. Comecei escrevendo para a revista Reformador, que na época o Reformador estava sob a gerência do Dr. Vantuil de Freitas, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele gostou do artigo, publicou, aquilo foi para mim algo que me entusiasmou, né? Ter um artigo, o primeiro artigo que eu escrevi, publicado pela revista mais importante do Brasil, em se tratando de espiritismo. Então eu continuei escrevendo e fui tomando gosto e desenvolvendo. Logo saiu um livro que foi publicado pela própria FEB, né, que foi o primeiro livro, Para Viver a Grande Mensagem. E a partir dali, os livros foram se encadeando. Um detalhe importante, para quem tem acompanhado a minha literatura e também as minhas palestras, eu tenho uma rotina e uma disciplina de trabalho. Primeiro, a gente prepara o que vai falar de público. Então, ao longo desses muitos anos, né, são décadas em que eu venho fazendo palestras, principalmente lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru. Então, a gente faz a palestra, eu transformo a palestra em artigo para a imprensa,
e aquilo vai sendo colecionado, e quando tem um número relativamente, um número que possa comportar um livro, sempre sobre um tema qualquer, aqueles artigos são transformados em livros e então é feita a publicação. Então, aqueles que estão familiarizados com a minha literatura sabem que é uma linguagem coloquial, né? É como se a gente estivesse conversando com o leitor. Procuro fazer sempre uma linguagem clara, objetiva, sem termos que exijam a consulta do dicionário, né? Porque eu acho que a gente tem que ser sempre bem claro, e uma linguagem agradável, bem-humorada, que prenda o leitor, que ele se interesse por aquilo que está sendo apresentado. Então, foi assim que, ao longo de decênios, eu fui fazendo uma rotina de publicar livros. Durante vários anos, estudei o Livro dos Espíritos, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, sempre às segundas-feiras. Foram anos e anos estudando as questões do Livro dos Espíritos, o que deu origem a uma série sobre o Livro dos Espíritos. Começa com a presença de Deus, né? Então são 5 livros em que eu comento as questões principais do Livro dos Espíritos. Depois, durante muitos e muitos anos, venho estudando o Evangelho. E também esse estudo deu origem a uma sequência de livros sobre a vida de Jesus, desde o nascimento até os últimos instantes em que ele esteve com os apóstolos, né, quando ele retornou à espiritualidade após a ressurreição. Isso deu origem também a uma série de livros contando a história de Jesus e, naturalmente, apresentando sempre a visão espírita a respeito do assunto. É lógico que mesmo quando nós abordamos temas de caráter histórico, se é um livro espírita, a gente tem que ver a visão espírita. Então, eu mostro a visão espírita do Evangelho, contando a história de Jesus. Posteriormente, estudamos o Sermão da Montanha, né, que eu considero a síntese do pensamento de Jesus, a mais bela poesia da humanidade, como dizem os entendidos. Durante também um bom tempo estudei, deu origem a 2 livros, que é A Voz do Monte e O Céu ao Nosso Alcance. Esses 2 livros eu faço estudo sobre o Sermão da Montanha. Estudei as parábolas, sempre de público, deu origem também a 2 livros, O Céu ao Nosso Alcance, número 1, e o céu, Histórias que Trazem Felicidade, número 1, Histórias que Trazem Felicidade, número 2. Então, isso que eu tenho feito e que quem está habituado aos meus livros sabe disso. É um trocar em miúdos da doutrina, partindo de palestras, depois transformando em artigos, dos artigos em livros, e foi assim que, de repente, eu me deparo com 60 livros publicados. É um número realmente razoável, né? Eu acho um número que me espanta, mas pura e simplesmente porque, de repente, eu estabeleci uma rotina. E eu entendo que em tudo que nós fazemos na vida é de importância fundamental a disciplina, né? Eu me lembro quando o Chico começou a trabalhar com Emmanuel, que Emmanuel apareceu para ele em Pedro Leopoldo e trocaram ideias, e Emmanuel lhe falou do seu compromisso com o livro, e o Chico, em determinado momento, ele pergunta para Emmanuel se o mentor achava que ele teria condições para realizar aquele trabalho. E o próprio Chico também nem sonhava que ele psicografaria mais de 400 mil livros. E o Emmanuel fala, não, você poderá se sair bem da sua tarefa desde que observe os 3 fundamentos básicos. E o Chico pergunta, primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Quer dizer, Emmanuel estava enfatizando que nada se faz com proveito se não houver disciplina. Você tem que ter disciplina em tudo que você faz. Seja na atividade profissional, seja no lar, em qualquer setor de atividade humana, em qualquer atividade, é fundamental que sejamos disciplinados. E a disciplina que permite que realmente a pessoa produza no setor de atividade em que ela está integrada. E se eu posso atribuir algum mérito ao meu trabalho, eu diria que eu tenho sido uma pessoa disciplinada. Eu tenho procurado realmente levar a sério essa questão de ter horário para escrever, de manter fidelidade aos compromissos e procurar sempre cumprir essa disciplina. E é por isso que eu consegui, de repente, escrever 60 livros. Perfeitamente. A pergunta da plateia, Richard. Em um caso como esse, baseado no livro, a psicologia costuma orientar que as pessoas deem vazão e vivenciem os sentimentos para serem felizes. Gostaria, por gentileza, que falasse da felicidade, neste caso, na visão espírita.
Infelizmente, a psicologia, que representa um grande avanço no sentido de se procurar decifrar os enigmas do comportamento humano e oferecer às criaturas humanas uma orientação básica para que sejam felizes, a maior parte das escolas psicológicas são materialistas. Eu acho interessante que se fala em psicologia. A psicologia seria o estudo da alma humana, mas, de repente, é uma psicologia que estuda uma alma que é perecível, que ela não vai continuar a viver. Então, a partir do momento em que você, de repente, tem um pensamento materialista, você acha que deve se resolver e deve ser feliz, sem importar nos prejuízos que possa causar a alguém, daí você é livre para fazer o que bem lhe apeteça, sem levar em consideração que você está realmente fazendo outras pessoas infelizes. O ponto de vista espírita é totalmente diferente. Aquilo que eu comentei de início. O Espiritismo deixa bem claro que jamais seremos felizes em cima da infelicidade alheia. Digamos aí, o marido abandona a mulher e filhos e apaixona-se por uma jovem. A paixão é muito baseada em sexo, né, na sensualidade, na atração física, não é realmente uma afinidade espiritual. E nós sabemos que a paixão ela acaba breve, ela não dura muito. Na medida em que o indivíduo vai satisfazendo os seus desejos, ela acaba caindo na rotina, acaba a lua de mel pretensa no caso, e quando o casal cai na realidade, muitas vezes o cidadão acaba considerando que ele não é feliz como esperava ser naquela experiência e que, de repente, ele acabou entrando por caminhos errados. Se ele não reconhecer isso nesta vida, fatalmente vai reconhecer na vida futura, quando retornar à espiritualidade e concluir que, de repente, ele tentou apenas ser feliz sem considerar que nós não devemos jamais basear a nossa felicidade em cima da infelicidade alheia. Entendo que a psicologia teria muito a ganhar com o conhecimento espírita. Nós temos, na atualidade, psicólogos espíritas que desenvolvem conceituação dentro da psicologia, tentando fazer uma verdadeira psicologia espírita, que seria o ideal, não? Considerar que, se nós estamos tratando da alma humana, é fundamental considerar que a alma é um ser imortal, que vai continuar a viver. E, segundo as informações que nós temos da espiritualidade, aliás, informações que todas as religiões nos oferecem, nós fatalmente vamos responder por nossas ações, quando retornarmos à espiritualidade, que é o fundamental. Aliás, o livro que está sendo lançado, O Amor de Provação, ele enfoca exatamente uma situação dessa natureza, porque o casal hoje tem uma atração muito grande, são dois jovens que se encontram, tem uma grande atração, mas eles já são casados, já têm os seus compromissos, e, de repente, o que acontece? Eles estão vivendo essa situação por causa da sua defecção no passado, numa vida anterior. Numa vida anterior, ambos, para estarem juntos, eles não vacilaram em comprometer uma série de desatinos, levando prejuízo a outras pessoas. Então, hoje, eles passam por aquilo que chamamos de amor de provação. Eles estão passando por uma situação que escolheram, que pediram para que pudessem superar os seus desajustes do passado e resgatar os seus débitos. Eu gostaria, inclusive, de estabelecer uma comparação, até para a gente entender bem a questão da provação e da expiação. As pessoas, às vezes, têm dificuldade, mas o que é provação, o que é expiação? Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui em provação e expiação, mas o que seria isso? Eu costumo, assim, a título de esclarecimento mais simples, dizer que a provação é o sofrimento, é a dificuldade, é o problema que nós pedimos para passar, conscientes das nossas responsabilidades. E a expiação é aquele mesmo sofrimento, aquela mesma situação difícil, os mesmos problemas que são impostos ao indivíduo, que, imaturo ainda, não assume as suas responsabilidades pelo que faz. Então, imaginemos um cidadão que, de repente, ele é um criminoso, é um assaltante. Ele faz e acontece, leva prejuízo a muitas pessoas. Chega um momento em que ele reconhece que ele está errado, que ele tem um débito para com a sociedade. E ele espontaneamente se entrega. Ele reconhece que deve pagar pelos seus crimes. Então, ele vai ser julgado, ele é culpado, ele vai ser condenado. Pode haver até uma redução da pena em face do fato de ele ter se entregado, reconhecido a sua dívida, tudo bem, mas ele vai para a penitenciária. E lá ele vai ser um preso mais tranquilo, que vai enfrentar
com mais tranquilidade aquela privação da sua liberdade, porque ele pediu para passar por isso, porque ele entende que deve passar por isso para que ele possa se redimir perante a sociedade. Isso seria o espírito em provação. Já o espírito em expiação é aquele que faz e acontece, é criminoso, rouba, faz muita coisa errada, mas ele não quer ser preso, não. Ele gosta daquilo que está fazendo, ele se compromete cada vez mais sem preocupar-se com os prejuízos que causa a outrem, até que a polícia o prende. Ele vai ser julgado, ele vai para a cadeia. Daí o que vai acontecer? Ele vai ser um preso rebelde, ele vai tentar fugir, vai fazer rebeliões, aquele preso complicado, que vai dar trabalho para as autoridades. Então, aí seria o espírito em expiação. E nós podemos perfeitamente analisar e identificar na Terra espíritos em provação e expiação. Basta ver o comportamento da pessoa. Duas pessoas enfrentando a mesma situação, digamos esse amor de provação, né, que nós nos referimos, duas pessoas enfrentando a mesma situação, no caso da provação, ambos terão mais força, maior consciência, para se quererem bem, mas sem aprofundar, sem cair na fantasia, na passionalidade, e com a capacidade para enfrentar a sua provação e levá-la até a bom termo, a fim de que futuramente tenham a oportunidade de se reencontrarem e de realmente se realizarem no terreno amoroso. Agora, quando ele está em expiação, não, o cidadão se vê numa situação que ele não quer, se ele se sente atraído por outra em fora do casamento, ele parte facilmente para o adultério, né? E acaba muitas vezes abandonando a família, no propósito de ser feliz com a outra ou com o outro, né? Como a gente está cansado de ver acontecer. Mas todos aqueles que fogem aos seus compromissos, lá adiante eles vão ter que retomar esses mesmos compromissos, geralmente em regime de débito agravado, né? O cidadão vai agravar ainda mais as suas culpas, seria por aí. Richard, será que Shakespeare se inspirou no amor de provação para escrever Romeu e Julieta? Na época de Romeu e Julieta, né, no contexto ali, era uma época em que os casamentos eram todos arranjados pelas famílias, né, famílias ricas. Não tinha essa possibilidade do cidadão se realizar no campo afetivo e casar com aquela ou aquele por quem tivesse uma afinidade legítima, um amor legítimo. Então, os casamentos eram muito arranjados, atendendo aos interesses até do Estado, né, ou das famílias, e não aos ditames do coração. Então, essas situações aconteciam com muita frequência. E talvez essas situações que aconteciam com muita frequência já representassem realmente amores de provação em face de coisas que tinham acontecido no passado. Shakespeare, ele não conhecia espiritismo, né? Na época nem existia o espiritismo como uma doutrina, embora os princípios espíritas sejam eternos, né? Eles sempre existiram desde o aparecimento do homem na Terra. Nós temos os princípios da reencarnação, lei de causa e efeito, tudo isso. Embora Shakespeare não conhecesse o espiritismo, certamente ele se inspirou em muitos temas espíritas para desenvolver as suas tragédias, principalmente. Nós observamos na literatura de Shakespeare, com muita frequência, a manifestação dos espíritos, né? Vários. Em Hamlet, por exemplo, o herói ele fica sabendo da traição de sua mãe pelo próprio pai desencarnado que for assassinado, né? É uma história que todos nós conhecemos. Então, o espiritismo está muito presente na obra de Shakespeare, embora nem existisse espiritismo como uma doutrina na época. A pergunta do Antônio aqui, prezado Richard, encontros fortuitos de pessoas que se veem, sentem-se atraídas, iniciam amizade e posteriormente evolui para uma forte atração. A que se deve? Será encontros de vidas passadas, quando há envolvimento íntimo também entre ambos comprometidos, estando ali ambos comprometidos, como resolver essa questão? E como ficará no além-túmulo? Todos os envolvidos saberão? Bom, que saberão, saberão. No mundo espiritual a gente vai saber de tudo, né? Não dá para esconder nada, né? Agora, também nós não podemos imaginar que o fato de alguém que convive, digamos no serviço, né? O rapaz convive com uma moça, uma colega, durante algum tempo, e chega um momento em que os dois começam a ter um diálogo mais de perto e conversar mais, e tem uma atração um pelo outro, e de repente podem pensar até em deixar os respectivos casamentos
para serem felizes, isso não quer dizer que se trata aí de um encontro do passado, que de repente foram almas afins que se encontraram no presente. Não, nós podemos perfeitamente, na nossa convivência, no desdobramento das nossas atividades, ter contato com muitas pessoas que não são do nosso passado, mas de repente há uma certa afinidade de princípios, de ideias, e de repente você sente uma certa atração pela pessoa, e se ela tiver, principalmente entre jovens, que ainda tem atração física, né? Quando a pessoa cai na imaginação, entra na passionalidade, de repente passa a achar que aquilo é uma coisa do outro mundo, que é coisa do passado, e que os dois precisam estar juntos, ainda que, para tanto, tenham que renunciar aos compromissos anteriores, né? E, de repente, as coisas vão acontecendo. Eu entendo, eu sempre comento o seguinte: o nosso coração, ele é muito grande, cabem no nosso coração muitos amores. O cidadão trabalha, por exemplo, numa repartição qualquer, ele convive com várias colegas, ele pode ter amor por todas as colegas, não tem problema nenhum. Seria um amor no seu estado mais puro, da amizade, né? Porque costuma-se dizer que o amor mais perfeito que existe, tirando o amor de mãe, que é o maior, mas o amor mais perfeito é a amizade. Você tem amizade sem impulsos sensuais, né? Sem cair na passionalidade. Beleza, você pode ter amor por muitas mulheres e as mulheres podem, uma mulher pode ter amor por muitos homens sem problema nenhum. O coração, ele é grande, cabem esses afetos todos. E a gente pode conviver muito bem com esses afetos todos. Agora, o problema surge quando surge a fantasia. Aí sim, quando a pessoa começa a fantasiar, uma ligação começa a dar asas à imaginação em se tratando de impulsos sensuais, né? Caindo na passionalidade, a paixão, a coisa é mais instintiva, é mais terra a terra, né? É mais sexo, daí a coisa fica complicada. E não tem necessariamente que ser oriundo esse episódio do reencontro de almas afins, não. De repente o cidadão ele tinha simpatia pela moça, convive com ela, deu asa à imaginação, de repente parece que é coisa de alma gêmea e não é simplesmente uma situação que surgiu a partir da imaginação. A nossa imaginação, ela, quando nós não a controlamos, ela é muito perigosa. De repente você cai na imaginação, principalmente entre pessoas jovens, sem atração física, cai na imaginação, cai na passionalidade, daí fica difícil até conter os impulsos, no sentido de largar tudo e vamos embora juntos e coisas semelhantes, como acontece sempre, né? Richard, casal que não consegue fazer nada separado, não são independentes para trabalhar, passear e nem mesmo atividades rotineiras, insegurança total, medo de perder, o que você diria? Eu acho que é insegurança, né? Não é razoável isso, porque o casal, tanto o marido quanto a mulher, eles têm que ter os seus compromissos, as suas atividades. Eu não entendo que o casamento perfeito não é um ficar ao lado do outro o tempo todo e fazerem as coisas juntas. O casamento perfeito é os dois olharem na mesma direção, terem os mesmos ideais, a mesma afinidade, né? Mas cada um, até porque as funções, tanto do homem quanto da mulher, são diferentes. Isso está em O Livro dos Espíritos, que há uma igualdade de direitos, mas uma diversidade, uma diferença de funções. A mulher tem as suas funções, principalmente voltadas para a maternidade. Então, eu entendo que o casal que acha que só vai ser feliz ficando junto o tempo todo, não vai dar muito certo. Acaba caindo na perturbação. E isso, muitas vezes, uma situação dessa natureza, configura até uma obsessão recíproca, né? Um está envolvendo o outro, a coisa não funciona assim. Nós podemos estar ligados a alguém, ter um amor profundo, uma ligação muito, muito íntima, mas nós temos que ter a liberdade de desenvolver as nossas iniciativas, de sermos nós mesmos em relação àquilo que nós devemos fazer, tanto no setor profissional como familiar e tudo mais. No caso de amor impossível, como teremos que agir? Se ele é impossível, é considerar que ele é impossível e acabou. O problema não é esse, o problema é a pessoa considerar que o amor impossível pode se tornar possível. Não, eu amo muito aquela mulher, eu tenho paixão por ela e ela gosta demais de mim, mas nós somos casados. É um amor impossível. Deixou de ser impossível quando nós resolvemos ir embora os dois juntos, deixando os nossos compromissos. Então, esse é um problema muito sério, que deve ser analisado, as pessoas têm que ter critério com relação a isso, ter cuidado. Eu acho que a base fundamental
seria nós colocarmos em ação o princípio básico de Jesus. Faça ao semelhante o bem que você gostaria de fosse feito. O que significa não fazer ao semelhante o que eu não quero para mim. Nós temos esse aspecto. Se eu devo fazer ao próximo o bem que eu quero para mim, eu tenho a obrigação de não fazer ao próximo nada que eu não queira para mim. Não gostaria que a minha mulher, de uma hora para outra, virasse para mim, estou apaixonado por outro, e fosse embora, me deixasse sozinho. Eu não gostaria, ninguém gostaria que isso pudesse acontecer. Então, se eu não quero para mim, não vou fazer para o outro. Agora, poxa vida, mas é um amor impossível, é um amor muito grande, a gente não consegue se conter. Isso é conversa mole. A pessoa fala que não consegue se conter, é porque ela caiu na passionalidade, caiu no sexo, caiu na fantasia. Que é aquilo que eu estou falando. Nós podemos amar muitas mulheres ou a mulher amar muitos homens, sem problema nenhum, desde que seja um amor do tipo platônico, né, que se refere Platão, aquele amor mais puro, aquele amor da espiritualidade, aquele amor de amizade, que encontra na amizade legítima a sua manifestação mais interessante, né? É de amizade. Se eu tiver amizade com 10 mulheres, posso gostar muito delas, sem problema nenhum, isso não vai me afetar, pelo contrário, vai até me enriquecer. Agora, se cai na passionalidade, começa a pensar em ligação sexual, em realização no campo do sexo, daí a coisa fica irresistível e parece que é coisa de alma gêmea, parece que é coisa do passado, e a pessoa faz de tudo para ficar com a sua alma gêmea, e depois, na convivência, muitas vezes, ela se transforma numa algema, né? Não deu certo, tentou, fez tanta coisa para dar certo e não está sendo feliz. Se houver traição, mas o outro não ficar sabendo, com isso não haverá infidelidade do outro? Faz a coisa escondido, né? Escondido. O mal é sempre o mal, né, gente? Ainda que ele não seja, em princípio, identificado por outrem, aquele a quem nós estamos prejudicando, porque, na verdade, o cidadão faz escondido, mas ele está prejudicando a pessoa. O mal é sempre o mal, e mais cedo ou mais tarde está na questão anterior. Isso vai ser descoberto, não temos dúvida nenhuma. No plano físico, no plano espiritual, tudo será descoberto. Quando nós desencarnarmos, todos os nossos compromissos, tudo aquilo que nós fizemos de errado, não tenhamos dúvida nenhuma que isso vai aflorar e nós vamos responder por isso, ainda que estejamos fazendo um mal, como no caso aí, sem que a pessoa prejudicada não tome conhecimento disso. Para outra questão, o que dizer de um casal que vive aparentemente bem e feliz e a mulher descobre estar sendo traída pelo seu marido por um homem? Em se tratando dessas questões passionais, de repente o cônjuge teve um desvio, né, fez alguma coisa errada, aí é uma coisa até mais constrangedora. Entendo que se a parte que errou, reconhece que errou e se dispõe a superar aquilo que estava fazendo, né, se dispõe realmente a se redimir, eu não vejo por que o cônjuge lesado não lhe dar uma chance. Então, de repente, descobriu, ele promete, não vai fazer mais, vai superar aquela tendência, vai dar um jeito. Eu entendo que isso daí deve ser levado em consideração quando há filhos, né? Há filhos, porque a responsabilidade é muito grande. Quando não há filhos, de repente, um se apaixonou por outro, ou por outro homem, ou mulher, seja quem for, ele vai cuidar da vida, tudo bem. Mas quando tem filhos, há responsabilidades. Nós temos uma senhora lá em Bauru que já desencarnou há muitos anos. Eu tinha uma profunda admiração por ela. Era uma senhora muito nobre, de nobres princípios, família rica, um marido rico, e ele tinha um comportamento muito irregular. Ele estava sempre arranjando ligações extraconjugais, né, partindo para o adultério. E ela conversou várias vezes comigo. Eu me lembro que eu era menino, aquilo me impressionou muito o que ela me dizia. Eles tinham 5 filhos. Então, ela falou para mim o seguinte: eu sei que o meu marido é como é, que ele não vai mudar, que ele tem essa tendência, mas eu entendo que em determinados momentos da nossa vida, na vida conjugal, nós temos, em defesa da própria família, nós temos que transformar o cônjuge em nosso filho. Então ela me falou: eu encaro o meu marido hoje como um filho rebelde, que faz muitas coisas erradas, mas ele é o pai, ele é um pai extremoso, ele cuida bem da família, temos 5 filhos.
Então, para mim, hoje, ele não é mais meu marido, ele é um irmão, simplesmente um filho. Um filho que eu procuro tolerar, ajudar na medida do possível, né? E assim ela foi levando a vida. Eu tinha uma admiração muito grande por ela. Ela preservou o casamento, embora conhecendo o comportamento do marido, mas ela preservou o casamento, os filhos todos se casaram, ela veio a falecer, posteriormente faleceu o marido, mas eu entendo que ela ganhou muito nesta existência, enfrentando uma provação difícil, que é estar casado com um marido assim, que não respeitava os compromissos conjugais, e tinha frequentemente aventuras extraconjugais, né? Mas ela simplesmente sublimou aquela situação. Não, meu marido hoje é o meu filho, eu convivo com ele, e assim foi. Não há dúvida nenhuma de que ela ganhou muito. Para o homem comum, isso pode parecer um absurdo, não? Já se viu uma mulher fazer uma coisa dessa, devia dar um chute no marido, separar. Não, mas ela pensava nos filhos, né? Pensava na necessidade dela preservar a estabilidade da família, para que ela pudesse realmente cumprir a sua missão como mulher e como mulher espírita. Vale destacar o seguinte, o marido não era espírita e ela era espírita. O marido não tinha responsabilidade nenhuma, mas ela tinha responsabilidade como espírita imortal, como espírita que era e como uma pessoa muito consciente das suas responsabilidades e daquilo que lhe competia fazer. Eu entendo que ela foi uma verdadeira cristã. Ela realmente cumpriu o que viera fazer na Terra, dando uma educação e um encaminhamento a 5 filhos. E, de certa forma, também ajudando o marido, né, ao longo da sua vida, com o seu comportamento, a sua postura diante dele, considerando-o como se fosse seu filho. Vou fazer mais uma pergunta para o Richard, daqui a pouquinho nós já vamos encerrando, porque tem autógrafo também. A impossibilidade, Richard, de realizar uma união na experiência do amor de provação é geralmente motivo de infelicidade para o casal? Seria o sofrimento a finalidade dessa situação? Aquilo que eu digo sempre, nós geralmente achamos que a felicidade está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida. Quando, na verdade, a felicidade ela está subordinada ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Eu entendo que o espírito feliz na Terra é aquele que entende o que a vida espera dele, o que ele deve fazer. Então, mesmo que ele venha encontrar um amor de provação, venha a ter uma afinidade muito grande, um carinho muito grande com alguém fora do casamento, e que ele, com a sua responsabilidade, e ela também, entendem que não devem consumar essa ligação, levando sofrimento a 2 famílias, nem por isso eles precisam ser infelizes, não tem que ser infeliz. Porque, pelo contrário, será uma relação que até deverá enriquecê-los, porque é muito importante encontrar um amor assim, muito importante ter uma afinidade assim com alguém. E se eles não resvalarem para a fantasia, se eles simplesmente cultivarem esse amor que é no sentido maior, o amor da amizade, tiverem amizade um pelo outro, um carinho um pelo outro, sem resvalar para a passionalidade, eles vão ser felizes, não vão ser infelizes não, porque o cidadão ele só começa a achar que é infeliz numa situação dessa natureza quando ele cai na passionalidade, quando ele imagina que tem que ter um relacionamento sensual, sexual, ele cai nessa parte, daí vira um tormento para ele, tormento. Mas se ele conseguir manter o seu afeto e esse relacionamento dentro dos limites da amizade espiritualizante, amizade legítima, eles serão felizes, ainda que não consigam realizar, concretizar os seus anseios de estarem juntos, por aí. Richard, se a gente não consegue reatar um casamento depois de ser traída 3 vezes, como no meu caso, que não consigo mais me ver casada com essa pessoa, sinto pena dele, mas não consigo mais aceitá-lo. Será que vou ser muito cobrada futuramente por isso? Não, eu entendo que depois de 3 traições conjugais, a esposa deu a chance para o marido, deu uma vez, 2, na terceira. Eu entendo que, às vezes, o casamento chega a um tal estado de animosidade, né, de beligerância entre os cônjuges por uma situação dessa natureza, que, às vezes, a separação se impõe, né? Nem todos têm essa espiritualidade, essa elevação maior de perdoar, de ver no marido simplesmente um filho que deve cuidar dele. Então, ninguém é obrigado a ficar, aliás, isso está em O Livro dos Espíritos, que nós não somos obrigados a sustentar uma ligação com alguém que se nos tornou antipático. De repente, a mulher não pode nem olhar mais para o marido
Ele se tornou antipático para ela, porque ele já a traiu 3 vezes. Entendo que a separação aí, ela se justifica numa situação dessa natureza, e eu acho que ela não vai responder pelo fato de querer a separação. Quem vai responder é ele, futuramente, porque ele foi o grande responsável por essa situação, não seria por aí. Nós vamos, mais alguma pergunta da plateia? Nós vamos, então, encerrando a sessão de perguntas na tarde de hoje, agradecendo a todos, e vou passar ainda a voz para o Richard para que ele faça as suas considerações, e logo após as suas considerações, nós vamos passar aí para os autógrafos. Eu peço a que você que tem o seu livro para autografar, continuem sentados, que nós vamos organizar, a nossa coordenação vai organizar para que, individualmente, todos venham à mesa para que o Richard possa, então, assinar o livro. Mais uma vez, obrigado a todos. Lembrando também que no Centro Espírita Amor e Caridade nós temos uma rádio e a qual você pode acompanhar as nossas programações, www.radioseac.com.br. Você tem acesso pela internet, rádio web. Você pode acompanhar toda a nossa programação 24 horas. E também as nossas palestras no Centro Espírita Amor e Caridade pela tvseac.com.br. Você acompanha também toda a programação. Richard? Muito bem, gente. Eu quero uma vez mais agradecer. Fico sensibilizado mesmo com a presença dos companheiros de Bauru, de São Paulo, prestigiando esse acontecimento. É o que eu digo, vocês não estão prestigiando simplesmente o expositor espírita, o escritor espírita. Mas sempre que participamos de uma iniciativa dessa natureza, sem dúvida alguma, nós estamos prestigiando o movimento espírita. Eu entendo aquilo que eu comentei de início. Entendo que o espiritismo precisa entrar nas livrarias laicas. É fundamental que nós tenhamos um bom espaço nas livrarias. Hoje, o livro espírita tem uma presença quase invisível, infelizmente, nas livrarias. E para que ele possa cumprir a sua função de renovação, ele tem que entrar, ele tem que se expandir. Eu entendo que o livro espírita é a melhor forma de divulgar a doutrina espírita. Nós temos a mídia, temos televisão, temos rádio, tudo isso é muito importante. Mas onde a doutrina aparece mais clara, mais objetiva, mais acessível, mais consoladora, mais envolvente, não há dúvida nenhuma de que é na literatura, e particularmente no livro espírita. Então, eu acho que todos nós espíritas temos o compromisso sagrado de participar de todas as iniciativas que visem a divulgação do livro espírita, que visem principalmente levar o livro espírita para as livrarias laicas. Isso é fundamental. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Deus pelas oportunidades que nos são concedidas, né? Entendo que é uma grande honra para nós espíritas participarmos de um movimento que visa a renovação da humanidade. O espiritismo vem numa vanguarda de esclarecimento. E talvez nós, espíritas, nem sempre tenhamos nos dado conta de que nós estamos dentro de um movimento que é uma vanguarda, um movimento que visa realmente a renovação da humanidade. E nós temos a responsabilidade, como participantes desse movimento, de dar a nossa contribuição a todo momento em que sejamos solicitados, particularmente quando sejamos solicitados a prestigiar acontecimentos como este, onde o livro espírita está sendo colocado numa livraria laica. Agradeço a todos uma vez mais a presença, que Jesus nos abençoe. E eu gostaria de, lembrando um pouco de Chico Xavier e considerando algumas poesias de Casimiro Cunha, lembrar uma que eu acho que fala bem de perto aquilo que o Espiritismo espera de nós, no sentido de colocarmos cada vez mais amor naquilo que fazemos, procurando, desta forma, sermos nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com os nossos exemplos, a melhor maneira, o melhor exemplo de divulgação da doutrina espírita. Quero dizer o seguinte, que nós sejamos os instrumentos ideais no nosso comportamento, no nosso dia a dia, naquilo que fazemos, para que a doutrina espírita seja divulgada e realize o seu abençoado trabalho de contribuir para a promoção de nosso mundo, deixando a condição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador de todos os males, para a condição de mundo de regeneração,
onde consciências despertas em relação aos objetivos supremos da vida elegerão o serviço no campo do bem por supremo recurso de reabilitação e de bem-estar. Diz Casimiro Cunha: rogas à vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor. Buscando desse modo o caminho renovador, em toda a dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Buscando nova alegria, se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor. Buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor, não critiques nem te queixes, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. E Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. Pinga Fogo, com Richard Simonetti.